Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E hoje nós vamos tratar da lenda sobre mau desempenho de Lula no debate da TV Bandeirantes. Na verdade, é lenda enquanto não se traduzir em números, em dados concretos. O fato é que os dados todos das pesquisas mostram que Lula não precisa vencer debates. É isso mesmo, não precisa vencer debates. E não precisa vencer debates simplesmente por uma razão. Porque o ex-presidente, além de ter uma vantagem muito grande sobre Bolsonaro e de a questão da corrupção que foi a sacada contra ele, pelo candidato que incrivelmente sai a notícia hoje de que comprou mais da metade do seu patrimônio em dinheiro vivo e que tem um filho que comprou uma mansão de 6 milhões de reais sem ter renda para isso. O bolsonarismo é o que menos tem condições de fazer qualquer cobrança sobre ética para qualquer um. Mas essa não é a questão. Primeiro que o assunto corrupção em relação ao Lula está mais do que esgotado. Todo mundo sabe o que foi que aconteceu no Brasil e a dianteira do Lula nas pesquisas, ela não se dá tão somente por ter ficado provado que ele foi vítima de uma armação, de uma conspiração do Sérgio Moro, da Lava Jato e de setores do judiciário e até da cúpula do judiciário, sem falar em empresariado, sem falar em mídia. E então, o presidente Lula, ele tem muitas provas, inclusive a prova máxima que eu considero nesse caso, que é a ONU ter dito que ele foi vítima de uma armação do Sérgio Moro, não é? Assim como o Supremo Tribunal Federal, além de o Lula contar com esse galardão, com esse aval da maior organização multilateral do planeta e da cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que dizem com todas as letras, sem deixar qualquer equívoco, que o Lula foi vítima de uma conspiração. É isso que diz o STF e é isso que diz a Organização das Nações Unidas nas entrelinhas, que o Lula foi vítima de uma armação, de uma conspiração para tirá-lo da eleição de 2018, quando aqueles que fizeram isso, que propugnaram e que pressionaram pela prisão extemporânea, injusta, ilegal e inconstitucional do Lula, eles queriam basicamente eleger um candidato do mercado financeiro que então, ironicamente, era Geraldo Alckmin, não é? Lula foi preso para facilitar a vida do Geraldo Alckmin em 2018 e os que fizeram isso acabaram colhendo Bolsonaro, plantaram chuchu e colheram o diabo. Essa é a verdade. Mas por que o Lula não precisa vencer debates? Simplesmente por uma razão. Em 2018, o brasileiro foi ao limite da irresponsabilidade ao eleger um político que tinha um histórico de misoginia, de racismo, de machismo, de virulência, de desapreço pela democracia. Esse candidato foi eleito no âmbito de uma catarse que se produziu pela mídia e pela crise econômica que então começava a destruir o Brasil, mas apenas começava. Em 2016, Dilma Rousseff foi derrubada sob uma desculpa qualquer e a partir dali começou o verdadeiro inferno dos brasileiros, com Michel Temer aprovando no ano seguinte uma reforma trabalhista que transformou
quase todos os empregos no país em bicos mal remunerados. A partir dali começa a ascensão do ultra-neoliberalismo, da privataria, que vendeu agora, inclusive sob Bolsonaro, a Eletrobras, uma empresa estratégica para o Brasil e que uma venda que vai fazer as contas de energia dispararem nos próximos anos. Eles vão dar um tempinho para passar a eleição, pode esperar na sua conta de luz um presentinho do Bolsonaro a partir de 2023. E diante de tudo isso, diante da constatação da maioria da população, conforme dizem as pesquisas, do fato, pessoal, que o Brasil se deu muito mal fazendo experiência com Bolsonaro, agora os brasileiros não querem mais saber de experimentalismos, não querem mais fazer tentativa nenhuma, eles querem apostar no certo. É por isso que a pesquisa IPEC, que foi divulgada ontem, ela mostra, primeiro, que os auxílios, as bondades do Bolsonaro, a sabatina do Jornal Nacional, não produziram absolutamente nada, além do Auxílio Brasil, não é? Além das bondades, a sabatina do Jornal Nacional e o início da campanha eleitoral não produziram efeito nenhum nas pesquisas. O Lula está onde ele estava, o Bolsonaro está onde ele estava, o Ciro Gomes e a Simone Tebet estão onde eles estavam. As pouquíssimas alterações que essa pesquisa apresentou foram dentro da margem de erro e uma variação mínima dentro da margem de erro. Além de tudo, essa pesquisa mostra que 79% dos brasileiros já sabem quem vão votar e que apenas 6% estão indecisos. Ah, Eduardo, mas você está dizendo tudo isso, porém, o fato é que o Lula foi mal no debate da Band. Essa é uma questão de opinião, não está provado, essa é a percepção, o entendimento que cada um tem, mas o Lula tem dito o seguinte, olha, eu não vou ficar me pautando pela agenda do Bolsonaro. Ele quer discutir a minha corrupção, ele não quer discutir, por exemplo, a rachadinha, ele não quer discutir, por exemplo, esse fato de que ele e os filhos têm um enorme patrimônio de imóveis totalmente incompatível com a renda deles. E mais, essa impressionante notícia que o UOL deu hoje, de que mais da metade do patrimônio do Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo. Não é? Os imóveis do Bolsonaro foram comprados, mais da metade desses imóveis foram comprados em dinheiro vivo. Quem é que faz transações de verdadeiras pequenas fortunas e até grandes fortunas que custam os imóveis do Bolsonaro? Como é que alguém faz esse tipo de transação em dinheiro vivo? Qualquer imóvel que o Bolsonaro tem custa lá 500 mil reais, 1 milhão de reais. Como é que alguém vai com uma pasta cheia de dinheiro para comprar um imóvel? Até para quem já tentou depositar uma soma alta em um banco, sabe da dificuldade, do risco que existe numa transação dessa, das suspeitas que isso levantam junto ao COAF, junto às autoridades, porque os bancos são obrigados a informar qualquer valor que saia ou entre numa conta corrente que seja acima de um determinado valor, acima de 10 mil reais. Não é? Então, para comprar um imóvel de 1 milhão de reais, há que informar o COAF e geralmente, se isso acontecer com você, que está me assistindo, se você fizer uma transação qualquer em dinheiro vivo, você vai ter que explicar muito bem isso para o fisco. Ou seja, o Bolsonaro foi lá em dinheiro vivo comprar os imóveis e até hoje não houve nenhuma investigação para saber de onde veio o dinheiro. Ele sacou de alguma das contas ou o dinheiro apareceu na mão dele? Ou seja, o Bolsonaro acusar o Lula de corrupção é algo que não cola.
os outros candidatos acusarem o Lula de corrupção após a Organização das Nações Unidas, gente. A Organização das Nações Unidas disse que o Lula foi vítima de uma armação do Sérgio Moro, por isso ele foi condenado e por isso ele foi preso. Aí os bolsonaristas vão às redes sociais, não é, dizer o seguinte: o julgamento tem que ser no Brasil, não na ONU, como se um parecer de um organismo multilateral plenamente habilitado a julgar esse tipo de queixa fosse nada, e como se o Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, não tivesse dito a mesma coisa que a ONU, não é? Então é um verdadeiro absurdo que o Bolsonaro esteja dizendo as coisas que ele tem dito simplesmente por uma razão, contra o Lula. Ele não tem moral para isso. Ele está em curso em 4 inquéritos no STF. Há uma enormidade de denúncias e suspeitas contra ele. O filho dele, o filho 4 dele, está sendo investigado pela Polícia Federal por tráfico de influência, por levar dinheiro de empresários para apresentá-los ao pai, que é presidente da República. Foi só isso que esse rapazote fez, não é? Então, na verdade, todo aquele circo que aconteceu no debate da Bandeirantes, com candidatos virulentos como Ciro Gomes, com candidatos picaretas como Bolsonaro, com bolsonaristas arrependidos como Simone Tebet e Soraya Tronic, com milionários que querem ainda ferrar mais a sua vida, como o tal Felipe Dávila, que quer ser presidente para acabar com todos os direitos trabalhistas de uma vez só, talvez até implantar escravidão no Brasil, não é? Isso é um exagero meu? É um exagero meu, mas, na verdade, as propostas de Simone Tebet, de Felipe Dávila, de Soraya Tronic, são propostas de piorar ainda mais a situação do trabalhador brasileiro, porque são propostas neoliberais, o neoliberalismo que está fracassando até nos Estados Unidos. Então vamos aqui, minha amiga, meu amigo, ao noticiário, para a gente ver as notícias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo para você. Primeiramente, eu gostaria de ler para você rapidamente o artigo que eu escrevi hoje, já foi publicado no blog da Cidadania e no Brasil 247, os locais onde eu escrevo. E eu vou ler rapidamente para você, não é grande. E diz a matéria: Lula não precisa vencer debates. A população não está afim de experimentalismos. A maioria quer votar da forma mais segura possível. Para que haja compreensão sobre por que o tão falado e pouco provado mau desempenho de Lula no debate da Band não deve interferir nas pesquisas, basta ver o que diz a pesquisa IPEC recém-divulgada sobre a sucessão presidencial. Com efeito, o início do pagamento do Auxílio Brasil de mais de R$200 até dezembro, o início da campanha eleitoral e a sabatina de presidenciáveis pelo Jornal Nacional não interferiram na pesquisa em questão, ficou tudo igual. Para entender por quê, basta ver o dado importante da pesquisa em tela. 79% já decidiram em quem votar e nenhum candidato lucrou ou perdeu de forma relevante com os fatos acima elencados. Questionado pela bolsonarista arrependida Soraya Tronic, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, sobre não enxergar os dados dos 2 primeiros anos do governo Lula, o Lula respondeu que ela não enxerga, mas seus empregados, como todos os mais pobres, enxergam muito bem. Em seguida, o Lula lembrou que motociclistas de aplicativo hoje são chamados pelo regime de empreendedores, mas transportam comidas enquanto passam fome. Essas são premissas inquestionáveis. Mas não é por lacrações ou falta dela que Lula pode não ter perdido nada, se é que não ganhou.
Lula e todos os outros não devem esperar grandes problemas ou benefícios do debate da Band, porque, historicamente, debates têm efeito limitado nas campanhas. Um colunista do jornal Folha de São Paulo chamado Hélio Schwartzman informa o que a ciência estatística mostra sobre debates eleitorais. É muito difícil, se é que já aconteceu, de um debate mudar o curso de uma eleição, mesmo quando um candidato diz uma mega bobagem. O efeito sobre o eleitorado costuma ser efêmero, diz o colunista, não mais do que uma baixa transitória nas pesquisas. Pode ser um problema que, se a encrenca estoura às vésperas de um pleito muito disputado, no qual um ou dois pontos percentuais fazem a diferença, pode acontecer alguma coisa, mas não são tantas as eleições que se decidem no olhar eletrônico. Desde a redemocratização do Brasil, só em 2014 a corrida presidencial foi definida por menos de 5 pontos percentuais. Todas as outras eleições foram decididas por margens muito maiores. Na recente pesquisa IPEC, só 6% se dizem indecisos. Mesmo que todos esses votos fossem para Bolsonaro ou para a terceira via, o máximo que fariam seria levar a eleição a um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, no qual os votos de Ciro e dos nanicos iriam, em grande parte, na maioria inclusive, para Lula, segundo o Datafolha e a pesquisa Quest. Não, Lula não precisa vencer debates. E pode até perder, porque a direita e a mídia não perceberam um fato mais do que simples. A população brasileira não está a fim de experimentalismos. Já basta o de 2018. Essa maioria que passa fome e trabalha em subempregos quer votar da forma mais segura possível para o país voltar ao que era quando Lula governava. Isso porque, se Bolsonaro fez algum bem ao Brasil, foi ensinar aos brasileiros que urna eletrônica não é pinico. E não é por outra razão que os bolsonaristas estão ironizando a fala de Lula sobre ele ter sido absolvido pela ONU. Em abril deste ano, o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o Lula não teve um julgamento imparcial. A afirmação de Lula durante o evento do domingo, o debate do domingo, de que ele havia sido inocentado pela ONU, causou frisson nos apoiadores de Bolsonaro. Vejam só o que disse um tal de Silvio Navarro. Alguém tem o CEP da ONU? O Lula fala que foi absolvido lá. A ONU não tem CEP, a ONU é simplesmente o organismo multilateral mais importante do planeta, congrega quase 200 nações e, na verdade, a ONU decidiu a mesma coisa que decidiu a cúpula do Poder Judiciário brasileiro. O economista Rodrigo Constantino, outro bolsonarista da chamada Jovem Clã, não é? Que é a emissora bolsonarista, que tem até comentarista fazendo gesto nazista durante a programação, o colunista da Jovem Pan, Rodrigo Constantino, diz o seguinte: foi absolvido pela ONU, disse Lula, esquecendo que quem cuida da justiça no Brasil é o Brasil. Ora bolas! E daí que quem cuida da justiça no Brasil é o Brasil? Não, e não a ONU? A cúpula do Poder Judiciário brasileiro também disse que o Lula foi vítima de uma armação. O STF, ou o STF não faz parte do Judiciário brasileiro? Não, o STF é a última instância de todos os processos criminais. E um assessorzinho do Bolsonaro, um tal de Felipe Barros, diz: cadê as agências de checagem desmentindo a fala do Lula de que ele foi absolvido em todas as instâncias e até pela ONU? Ora, e não foi? A ONU não disse que o Lula teve o seu julgamento fraudado pelo Moro por conta da parcialidade dele? E o STF não disse a mesma coisa? Ou seja, ele sabe disso, esse sujeito, mas está tentando distrair e enganar o eleitor. Mas ele pode fazer o que ele quiser, porque a acusação contra o Lula
já vêm sendo feitas, as acusações contra o Lula já vêm sendo feitas há muitos anos. Desde 1989, que começou essa guerra, 1989, minha gente, mais de 30 anos atrás, que fazem acusações de corrupção ao Lula. Se tivesse que pegar, já tinha pegado nele antes de começar a campanha eleitoral, porque o Lula vem sustentando uma vantagem enorme que não cede praticamente nada há mais de ano, desde que ele recuperou seus direitos políticos, e nunca essas acusações em nenhuma campanha eleitoral de que o Lula participou após 2002, qualquer acusação de corrupção teve o menor efeito. E a pesquisa IPEC para presidente, como o Blog da Cidadania previa, basicamente não teve mudança nenhuma. 44 a 32 agora, na última vez, uns 15 dias atrás, foi mais 44% a 32%, não aconteceu nada, e aí a gente tem todos esses dados aqui, o Lula com mais do que a soma dos adversários, porque o Bolsonaro tem 32%, mais o Ciro Gomes tem 39%, mais a Simone Tebet tem 42%, mais o Felipe Dávila 43%, porque a tal da Tronic lá não pontua, não é? E os indecisos são 6%, os indecisos inclusive estão ganhando da Simone Tebet e do Felipe Ávila, e empatados tecnicamente com o Ciro Gomes. Então, a expectativa de que o debate da Band vá mudar esse cenário é uma bobagem, e debate nenhum vai fazer com que o Lula vença ou não vença a eleição. Os debates vão ser vistos por quem gosta do Lula como um grande desempenho do Lula, para quem odeia o Lula como um péssimo desempenho do Lula. Os indecisos são muito poucos e vão acabar se dividindo entre os candidatos de acordo com a presença deles nas pesquisas. Então, Bolsonaro tem em torno de 40%, um pouquinho menos, né, dos votos válidos. Ele fica aí com 2 pontos ou 3 pontos percentuais, e o Lula fica aí com 4 pontos percentuais desses 6% de indecisos. E o IPEC diz que 79% afirmam estar decididos sobre o voto para presidente. Simples assim, as pessoas não vão mudar de ideia, não estão mudando há muito tempo, e aqueles que dizem que não vão votar, que não têm certeza em quem vão votar, que dizem que podem mudar de candidato, são muito menos entre os eleitores do Lula. E a pesquisa IPEC mostra que novo levantamento diz que o Auxílio Brasil, o Jornal Nacional e a propaganda eleitoral não tiveram efeito na corrida presidencial. Por quê? Porque o povo não quer saber de ficar experimentando ninguém. Imagina, quem é que, a esta altura do campeonato, vai querer fazer uma aposta num cara como o Ciro Gomes, que vive dando piti por aí? Quem é que vai querer entregar os rumos do país a uma desconhecida como Simone Tebet, como Soraya Tronic ou como Felipe Dávila? É um risco gigantesco, a população não pode correr risco porque está à beira do abismo, passando fome. E aqui é aquele texto que eu falei, quem venceu o debate, e ele diz, quem venceu o debate, essa é fácil, triunfou o candidato pelo qual você, eleitor, tem mais simpatia. É simples assim. E no debate, adversários ignoram que Bolsonaro respondeu a 4 inquéritos no STF. Não é? Esse foi um cochilo. E o Lula e o Bolsonaro, na mesma pesquisa IPEC, ainda apresenta vitória no primeiro turno, e o voto útil, segundo o colunista Reinaldo Azevedo, vai provocar uma enxurrada de votos para Lula daqui a pouquinho. Não vai demorar muito, quando virem que o Ciro não decola. E metade do patrimônio do Bolsonaro, vamos lá, isso aqui é importante, eu tenho que pôr na tela, metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo.
Por que será, né? Alguém tem alguma teoria aí? Você, bolsonarista que está assistindo, diga a nós por que é que o Bolsonaro comprou a maior parte do seu patrimônio em imóveis com dinheiro vivo. É falta de confiança nos bancos, né? E também aqui nós temos ao menos 25 imóveis do clã Bolsonaro são objeto de investigação. Aqui a mansão de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro, sendo que ele nunca trabalhou em outra coisa na vida, a não ser no Congresso Nacional, e não tem renda, segundo o salário dele como parlamentar, ele não tem renda para comprar esse imóvel, né? Ninguém sabe de onde veio o dinheiro. E, por fim, aqui nós temos esse ministro do TSE bolsonarista que nega o pedido da campanha de Lula para remover publicações sobre o kit gay. Ele disse que o Bolsonaro espalhar por aí que o PT quer tornar as crianças homossexuais é liberdade de expressão e não fake news. A boa notícia é que a decisão dele vai ser sumariamente enterrada pela maioria do TSE. E a PF diz que a ABIN atrapalhou a investigação de Jair Renan Bolsonaro por tráfico de influência. Enquanto isso, o pai dele está acusando os outros de corrupção. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a sua atenção e deixar o meu melhor abraço para você. Até mais.